Buenas! E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos lá para um material aqui sobre Figma. Vamos criar um material básico, porque teve bastante gente que me pediu, disse que encontrou um material, mas assim, não achou tão didático e no começo não estava conseguindo entender muito bem. Então, como me pediram aí, para dar uma ajuda para vocês, então eu vou criar um materialzinho só falando sobre o Figma, o que o uso e etc. E mostrar um exemplo também, fazer um exemplo prático aí junto, né? Como criar conta, enfim. Então, vou fazer aqui, eu criei um PowerPoint, para a gente ver junto, acompanhar o que é o Figma, certo? Então a parte conceitual, depois a gente vai para a prática. Então, vamos ter esses tópicos aqui. Introdução ao Figma, as funcionalidades principais dele, quem utiliza o Figma, a importância para o desenvolvimento, né, para a nossa área, e exemplo prático. Introdução ao Figma. O que é o Figma? É uma ferramenta de design de interface baseada na nuvem, amplamente utilizada para criar protótipos, wireframes e layouts de sites e aplicativos. Ele permite colaboração em tempo real, tornando-se uma opção poderosa para equipes distribuídas. Então, uma ferramenta de design de interface. O que é uma interface? É a ligação entre o usuário e o sistema. É baseada na nuvem porque não precisa instalar nada. É só fazer a conta e tudo fica guardado na própria nuvem, no servidor. É amplamente utilizada para criar protótipos. O que é um protótipo? Então, é uma versão que não está pronta ainda, é só para mostrar para o cliente. O wireframe é uma estrutura digamos, de arame, só a estrutura mais simples mesmo, sem colocar cores, né? Só para dizer onde vai ficar cada parte da estrutura, onde vai ficar as fotos, os botões e assim por diante. E então esses layouts, né, para site na web e aplicativos mobile. Permite a colaboração em tempo real, porque as pessoas podem entrar ao mesmo tempo e dá para ver os cursores lá, mexendo, clicando, verificando as cores, até alterando também. E se tornou uma opção poderosa para equipes distribuídas. Então, em qualquer lugar do mundo, a gente pode criar o material, distribuir, compartilhar, pode também fazer alterações, né? Então, não precisa ter ele instalado, baixar, fazer as alterações, subir de novo, né? Em tempo real. Vai salvando, ele vai ficando lá. E se as pessoas forem escrevendo, modificando, também aparece para a gente até onde o cursor dela está, lá em tempo real. Vamos ver então a breve história e a evolução. Lançado em 2016, o Figma rapidamente se destacou no mercado de design devido à sua abordagem inovadora de trabalho 100% online. E diferente de alguns softwares tradicionais como o Adobe XD, o Figma não requer instalação e funciona diretamente no navegador. Cria conta, fica tudo guardado lá no servidor, nessa conta que a gente cria, então não precisa instalar nada. E vantagens do Figma. Ele é baseado na nuvem, permitindo a colaboração em tempo real, como a gente falou, e também é multiplataforma. A gente pode usar no Windows, no Mac, no Linux, até no celular mesmo. Existem outras ferramentas semelhantes, como o Adobe XD, que permite colaboração, mas depende da suite Adobe, ou seja, dos programas Adobe, como Photoshop, Illustrator e assim por diante. E não é totalmente baseado na nuvem. Tem que instalar e pegar o arquivo, fazer alterações e mandar para lá. Os principais funcionalidades. Criação de wireframes e protótipos. O Figma permite a criação de wireframes e protótipos interativos, simulando a navegação entre telas e oferecendo uma experiência mais próxima da versão final de um aplicativo ou site. Então, o que é um wireframe? Aquela estrutura, né? Aquele aramado, a estrutura bem simples, sem cores ainda, só para dizer onde vai ficar cada elemento. E esses protótipos podem ser interativos, então a gente pode rodar ele e clicar, né, para ver ali como fica a interação. Não é a mesma coisa que o aplicativo, mas já dá para ter uma boa noção, mostrar para o cliente, né, para ele ver se aprova, não quero mais assim, quero que modifique isso, não gostei das cores, assim por diante. Então, não precisa realmente desenvolver, então cria esse protótipo funcional e a gente consegue já mostrar para o cliente, ver se precisa fazer modificações, se ele aprovou, segue para realmente desenvolver. Simulando a navegação entre as telas e oferecendo uma experiência mais próxima da versão final de um aplicativo ou site. Então, o que for criado ali e esse protótipo, se não tiver muitas modificações, quando tiver desenvolvido e for entregue para o usuário, lá para o cliente, vai estar praticamente aquilo que foi mostrado lá no começo. Componentes e Design System. Os componentes do Figma permitem reutilizar os elementos do design, facilitando a consistência visual. É possível criar bibliotecas compartilhadas para manter um design system eficiente. Ou seja, cria alguns botões, cria algumas coisas já prontas e depois só vai compartilhando, ou seja, vai reutilizando em outras telas, em outras partes do nosso layout. Plugins e interações. O Figma também possui uma loja de plugins com diversas ferramentas que auxiliam no design, na acessibilidade e no desenvolvimento. Além disso, integra-se com plataformas como Slackware, o Jira e o GitHub. Quem utiliza o Figma? Designers de UI e UX.
UI, então é o I, que é a User Interface, é a interface do usuário, que é toda a parte visual, onde fica botões, onde fica toda a estrutura, e UX é a experiência do usuário. É como ele vai interagir com as coisas e cada clique vai abrir isso, ou se já vai estar disponível, ou se o menu, ao passar o mouse sobre, ele já vai abrir, ou precisa clicar, esse tipo de coisa, né? Então, mais utilizado então para a área de design. Profissionais de design utilizam o Figma para criar interfaces, wireframes e protótipos interativos. Também os desenvolvedores. Desenvolvedores podem acessar o Figma, já criado pelos designers, e inspecionar os layouts, extrair as cores, fontes, medidas, facilitando a implementação do design do código. Como assim? O desenvolvedor vai lá, clica e vai ver, por exemplo, o código da cor, da outra cor. Então pode verificar, essa cor aqui é vermelho, aqui é azul, aqui é verde. Então consegue copiar aquele código e ter uma certeza, né? Não colocar um código parecido, uma cor parecida. Vai ser exatamente o que está lá determinado. A fonte também, para ficar tudo exatamente. O que foi definido lá, o que foi decidido e o cliente aprovou, vai ser reproduzido com HTML, CSS, JavaScript, React, né? Qual for a ferramenta que estiver usando. Também as medidas, né? Facilitando então toda a implementação sem precisar ficar fazendo assim, olhando para um papel ou fazendo de cabeça. E depois tendo o retrabalho de refazer certas partes. E para as equipes de produto e marketing, os times então de produto e marketing utilizam o Figma para criar e validar designs em campanhas, banners e apresentações interativas. Então é mais fácil pegar esse design que foi criado, todo esse protótipo, e ir lá para o cliente e querer vender, né, mostrar para ele e dizer como vai ficar, ele ter uma noção exata, para ter uma ideia mais real do que ele vai receber lá no final. A importância para o desenvolvimento. Facilidade de comunicação entre o design e o código. O Figma permite que os designers e os desenvolvedores trabalhem juntos no mesmo projeto, reduzindo erros na implementação. Então, como já está lá disponível, é mais fácil para o desenvolvedor ir lá e buscar essas informações, e vice-versa. Inspeção e exportação de assets. Os assets são recursos que a gente pode criar e depois utilizar. Por exemplo, botões, utiliza em vários lugares de novo. Os desenvolvedores podem inspecionar elementos do design, copiar código CSS, importar imagens e ícones diretamente da plataforma. Como interpretar layouts e medidas no Figma. O Figma exibe medidas precisas de espaçamentos, tamanhos de fontes e cores, garantindo fidelidade entre o design e o código. 5. Exemplo prático. Criando um layout simples. Então, a gente vai acessar o site aqui, site do Figma, figma.com. E nós vamos chegar nessa página aqui, figma.com, aqui pegou o português do Brasil. Então vai falar aqui, ó, os produtos, soluções, etc. Né? Tudo que eles têm, várias formas aqui, ó, que estava falando de ligar, ó, entre esse aqui. Então tem várias coisas aqui para fazer, tem apresentações, tem bastante material aí, mas talvez um material bem básico seja um pouco mais difícil de conseguir, né? Então vamos lá. Vamos clicar aqui em entrar ou comece grátis, tanto faz, tá? Eu vou clicar aqui em entrar. Se eu não tenho conta ainda, então ele vai pedir para fazer conta. E se já tiver conta, então só vai acessar esses arquivos, né, os projetos que já tem. Clicando aqui, vou continuar aqui com o Google. Vou escolher um e-mail. Nesse caso aqui estou usando esse e-mail. Vou clicar aqui em continuar. Aceitar os termos. Pronto. Daí ele vai trazer a gente para essa tela. Ele vai perguntar. Se não tiver em português, né, ele vai perguntar o nosso nome. Então eu vou colocar aqui, Prof. Marne Cardoso. Ó, ficou ali. Vou clicar em continuar. Próximo. Ó, qual tipo de trabalho eu quero fazer? Análise de dados? Não. Escrevendo a parte de UX, experiência? Não. Educador? Sim. Desenvolvimento de software? Sim. Eu acho que eu vou colocar aqui, desenvolvimento de software. E clicar aqui. Depois, como descreve o meu trabalho? Por exemplo, numa escola, ou numa agência, numa companhia. Enfim, vou botar aqui como na escola. E alguém colabora? Não. Vou botar aqui, ó, ninguém, apenas eu. Depois dá para mudar isso, não tem problema. Mas vou colocar aqui apenas eu e vim para cá. Ó, quer convidar outros colaboradores? Agora não. Então eu vou clicar aqui em skip, né, para pular essa parte. O que trouxe o que te trouxe aqui no Figma hoje? Bom, eu quero usar, né? Por exemplo, ó, começar um novo trabalho, né, um novo projeto, pode ser, né? Usando na escola, procurando por uma ferramenta de trabalho, usando por diversão, acho que aqui, ó, começando um novo trabalho ou um projeto. Tanto faz, né? É só para ter uma ideia do que qual é o uso, né? Já usou os produtos do Figma antes? Sim, algumas vezes, ou muitas vezes, ou não, minha primeira vez. Então eu vou dizer assim, ó, não, é a primeira vez. Pronto. Daí ele vai dizer, ei,
temos aqui alguns planos, né? Ó, profissional, tantos dólares, organização, tantos dólares. Não, vou pegar o plano Starter, que é, ó, melhor para qualquer pessoa que quer apenas o Figma simplesinho. É grátis, mas com algumas limitações. Tem bastante coisa para fazer, então o que ele nos oferece de graça aqui já é bem suficiente. Então, Starter e continuar. O que eu gostaria de fazer primeiro? Quer fazer, por exemplo, um design com Figma, um quadro branco lá para rabiscar, uma apresentação, vai ser aqui, ó, o design. Ó, daí ele vai mostrar que é esse quadrinho aqui. Quadro branco como é? Ó, é um quadro branco, a gente pode escrever coisas, né, fazer assim um pouco mais para uma apresentação mesmo. Tem aqui outros tipos de, por exemplo, lápis, os post-its, figuras, né? E apresentação tipo no estilo PowerPoint. Não, é aqui, ó, o design com o Figma. É isso que a gente quer. A gente quer criar realmente os layouts. Então, vou clicar aqui em Finish. Pronto. Ele vai carregar a nossa tela aqui. Se tiver igual, se tiver parecido com essa aí, vai ficar aqui, bem no cantinho, o nosso nome, nossa fotinho lá. Aqui é para a gente rodar depois os projetos, para compartilhar, né? Algumas características que a gente vai ver depois. Aqui a gente pode voltar para os nossos projetos, ó, o menu principal. Aqui a gente pode clicar e diminuir esse menu, para não ficar aqui aparecendo, né, essas opções, mas por enquanto a gente vai usar o tempo todo, então não precisa. E também a gente pode trocar aqui o nome. Se a gente voltar para cá, ó, voltar para os arquivos, então tem várias coisas aqui, mas vamos voltar para os arquivos só para ver. Olha, ele nos mostra várias coisas que ele nos oferece aqui. Por exemplo, um novo design, um novo Jamboard, que é aquele quadro, um novo slide, ou importar algum projeto. Esse aqui é o que a gente acabou de mexer, sem título ainda. Esse outro aqui a gente pode tirar, pode clicar aqui, acho que dá para excluir. Depois, né, a gente pode tirar, remover. E também pode remover os outros para não ficar atrapalhando, mas o que a gente quer a gente vai pegar aqui, ó, os projetos que a gente tem e vai dizer assim, ó, eu quero um novo projeto. Como? Aqui, ó, novo, ó, project, clico aqui, starter, tal, né, começa tudo o que a gente fez lá. Bom, como eu já tenho aqui alguns projetos, que são esses aqui, né? Então eu vou usar esse mesmo aqui que a gente já fez, que é esse sem título aqui. Então eu vou clicar aqui 2 vezes e ele vai carregar esse projetinho aqui. Ele vai dar algumas sugestões do que fazer e tal. Ó, ele vai dizer, aqui a gente pode começar, né, com o frame, isso, aquilo, a gente vai ver junto. Então assim, como que a gente faz agora? Aqui, ó, a gente tem várias opções. E aqui do outro lado, a gente tem a parte que a gente vai ver as configurações. Então aqui, ó, eu crio um elemento aqui e vai aparecer aqui as propriedades dele. A gente vai ver como funciona isso logo logo. Aqui em protótipo a gente também pode conectar outros, né, pegar outras opções. Isso não vou mostrar agora, porque eu quero mostrar o bem básico mesmo. Então, vem aqui, página 1. O que é a página 1? Eu poderia chamar ele de projeto. Eu poderia chamar essa página aqui, por exemplo, da minha página inicial. Eu poderia chamar de... Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar assim, dizer que é um site web, né? Um website. Tá, então esse website aqui, eu agora vou começar a criar as camadas dele aqui embaixo. Essas layers são as camadas. O que são as camadas? Então são todos os elementos que a gente vai colocar aqui. Então esse aqui é como se fosse o body, o corpo lá do nosso navegador. E agora eu vou começar a clicar aqui e vou criar coisas aqui na nossa tela. É recomendado que a gente não faça usando o retângulo ou essas outras ferramentas aqui agora. Essas ferramentas são só para isso mesmo. Para usar um retângulo, para usar uma linha, uma flecha, um círculo, assim por diante. Quando a gente for desenhar as estruturas, a gente vai usar essa ferramenta aqui, ó, frame, ou até uma section também. Mas esse frame é interessante porque é como se fosse uma div. A gente cria uma estrutura que daí depois a gente pode usar outra dentro, pode fechar essa parte, pode copiá-la inteira. É um bloco de código. Então vamos pensar nesse frame aqui, o atalho ao F, como uma div lá do HTML e CSS. Pode ser também um header, um main, footer e assim por diante, né? Então a gente pode renomear. Então vamos clicar aqui e em algum lugar, ó, vamos começar a fazer essa estrutura aqui. Tem um tamanho, a gente pode modificar esse tamanho, pode colocar maior e o tamanho está aqui, ó, o layout e as dimensões. Como o tamanho de uma tela? Bom, se for o Note, normalmente é 1440 por 900. E agora aqui, eu poderia dizer que esse é o meu body, essa é a estrutura básica aqui do meu site. Poderia chamar ele de body? Posso. Pode chegar aqui, ó, e dizer que esse aqui é o meu body, o corpo da minha página. Dentro dessa página aqui, agora eu vou criar outras coisas, como
eu vou criar, por exemplo, uma outra estrutura. Então, poderia criar, como eu falei, né? Aqui, ó, pegar um elipse, um triângulo e desenhar aqui, vir aqui nas cores, ó, fill, que é o preenchimento, trocar aqui nas cores. Posso clicar de novo, ó, arrumar aqui. Ele não ficou do tamanho certo, então vou colocar 132 por 132. Pronto, agora ficou perfeitinho. Quero melhorar ele, deixar ele maior, quero ajustar. Se a gente pegar aqui, ó, a gente ajusta assim. Então, se a gente segurar o Shift, a gente vai redimensionar ele proporcionalmente. Então, tanto a altura quanto a largura vai redimensionar. Quero outro elemento. Em vez de clicar nele aqui, clico em, por exemplo, um retângulo. E crio lá. Tem aqui o tamanho. Aqui também, X, Y é a posição, ó, modifica aqui. A gente pode usar, então, sempre por aqui ou direto aqui. Depois que a gente se acostuma a usar toda essa parte aqui das configurações, das propriedades, fica muito fácil da gente mexer nesses elementos. E ele fica aqui também, ó. Então, esse elemento aqui, eu poderia renomear ele, por exemplo, para banner. E eu sei que o meu banner é esse aqui. Então, se eu quiser procurar aqui dentro, é só clicar no banner. Está lá selecionado, venho aqui e vou trocar a cor dele. Por exemplo, um azulzinho aqui. Pronto. Também posso colocar, ó, se eu quero, mais transparente. Então, é muito fácil da gente trabalhar com o Figma. Clica aqui, posso chamar ele também, ó, de triângulo. Procurar não usar acento para não dar algum tipo de bug. Tá aqui o triângulo, ficou atrás. Como é que eu faço para trazer ele para frente? Bom, se ele está aqui embaixo, será que se eu puxar ele para cima do banner, ó, ele veio para cima também. Então, sempre assim, o que tiver abaixo vai ser renderizado nas camadas abaixo. O que tiver aqui em cima vai ser renderizado acima. Então é fácil também da gente colocar um botão acima de alguma coisa, um menu para mostrar, né? A gente só pega ele, puxa para cima, ele vai ficar acima de tudo. Certo? Então isso aqui é o uso bem básico também, ó. Eu quero pegar aqui o alinhamento. Então eu quero pegar esse elemento aqui, eu clico com o Shift, seguro, e clico nos dois. Então, ó, quero alinhar esse com esse aqui. Clico nesse, seguro o Shift para selecionar os dois, e venho aqui e digo assim, ei, eu quero que fique alinhado na horizontal no centro. Pronto. Daí, o elemento que eu cliquei primeiro vai alinhar com o próximo. Quero também que fique alinhado bem no topo, mas vamos fazer o seguinte, a gente já mexeu um pouco nesses aqui, agora vamos apagar eles. Como é que a gente faz? Clica nele, seleciona e delete. Só clicar e apagar. Por quê? Porque eu quero fazer de conta que isso aqui é um notebook, então eu vou criar aqui uma estrutura de um site. Bom, consigo clicar aqui com direito, trazer para frente, mandar para trás, agrupar, desagrupar, renomear e assim por diante, tá? Então, com ele selecionado, o corpo todo da minha página, eu vou clicar aqui nesse frame, que poderia ser também uma seção, mas eu vou pegar o frame e vou clicar e arrastar aqui. Ele vai fazer dentro, por quê? Porque eu cliquei dentro do elemento, e quando eu arrastei, ele vai se posicionar aqui. Ah, mas eu não queria que fosse dentro, então é só colocar aqui para fora. Pronto, eu vou colocar uma cor nele aqui, onde é que está Fill, mas aqui embaixo, ó, Fill, preenchimento, está como branco. Vou colocar esse aqui, pronto. E agora, eu vou pegar esse frame aqui, que está com o nome, ó, e ficou lá em cima. Então, o branquinho está aqui e o azul é o nosso novo frame. Não, mas realmente eu quero colocar dentro do body, né, para poder aparecer no nosso site. Então, eu vou renomear ele, por exemplo, como Header. Uma tag semântica que vai ficar dentro do body. Então, ó, eu consigo agora fechar aqui na flechinha e dizer que tudo que tiver dentro do body vai ficar dentro dessa estrutura aqui. Eu posso colocar coisas dentro do head, dentro de outras divs e divs. Ele não ficou bem alinhado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar ao centro e no topo. Ó, por que eu não precisei selecionar os dois? Porque aqui, como o header está dentro do body, então ele vai alinhar sempre o elemento de quem ele está dentro, o elemento pai. Vou deixar do mesmo tamanho. Aqui, do mesmo tamanho, pronto. Tá bom essa altura aqui, 173, está um pouco grande demais, está pequeno, então eu posso ajustar aqui também. Posso pegar aqui e ajustar, ou então vir aqui e colocar, por exemplo, 180 de altura. O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar, por exemplo, uma logo aqui dentro. Então, dentro desse header, agora sim eu posso pegar, por exemplo, um elipse, que é um círculo, e colocar aqui dentro, ó. Coloquei um círculo. Se eu segurar o Shift, lembrando, fica perfeitinho. E aqui eu posso dizer que vai ser, então, a logo. Onde vai ser posicionado? Vai ser no centro. Opa, no centro não, tem que ser lá mesmo. Então, naquele lado, veio muito. No centro, só assim, quer ver? Vou trazer mais para cá.
mas eu quero colocar ao centro, não aqui embaixo, ao centro do elemento. Ó. Então, aqui a gente consegue controlar esses alinhamentos. Eu vou deixar de qual cor isso aqui? A cor que eu quiser. Só trazer aqui e colocar, por exemplo, um azul mais escuro, um pouco. Mas se eu quiser usar essa mesma cor aqui, posso? Ó, pode. Clica nele, vem aqui ó, na parte de preenchimento. Olha, já tem o histórico de cores aqui. Eu já usei essa cor aqui, essa aqui e aquela outra lá, ó, igual. Ah, mas como é muito igual, né? Então ela não vai aparecer, não vai dar contraste. Daí eu só vou deixar ela um pouquinho mais escura ou mais clara, conforme eu quiser. Certo? Depois essa cor vai ficar também no histórico. Ó. Quando eu clicar aqui e mudar a cor, tá lá, ó, aquela cor nova ficou também. Certo? Então a gente vai usando a ferramenta e se torna muito fácil da gente entender. É só colocando os elementos, tentando alinhar ele ao elemento de cima, como se fosse desenvolvendo HTML e CSS. Aqui no meio, por exemplo, eu vou colocar o nome da minha empresa. É assim que o meu cliente está pedindo. Vamos dizer que seja assim. Ah, quero colocar também, por exemplo, uma barrinha de input lá, tudo. Então, dá para fazer o que a gente quiser. Mas agora eu só vou colocar um texto aqui. Então eu vou pegar, clicar aqui no T do texto e começar a escrever. Por exemplo, nome da empresa. Ficou muito pequeno, né? Muito pequeno. Ó, nome da empresa ficou muito pequeno. Como é que eu sei aqui o tamanho? Tamanho da fonte. Tem aqui mais adiante? Tem, ó. Ela, por padrão, pega essa fonte aqui, ó, Inter. E tá regular, ou seja, é a fonte padrão. Poderia colocar em negrito, bold, e aumentar aqui o tamanho, ó. 24, 32, 36, acho que aí tá bom. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome aqui e colocar bem alinhado no centro e no centro. Então, ao centro e ao centro. Pronto. Quero esse nome aqui do mesmo aqui? Pode ser, né? A gente pode definir. Ou a gente vem aqui então, onde é que tá? Sempre fill, que é o preenchimento. Clico aqui e escolho essa aqui. Ó, fica muito... Não gostei muito dessa. Então eu posso vir aqui também, ó, trocar para RGB, HSL, né? Mas eu quero RGB, quero aquela F9, 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 quase branco. Pronto. Todas as cores que a gente colocar aqui vai ser igual a cor que a gente tem no CSS, é igual a cor que a gente pega em algum site para poder descobrir a paleta de cores. Então, ela vai sempre ser igual ao que a gente já conhece. Vai funcionar igual aqui, igual no CSS. Não vai mudar em nada, né? Essa parte do hexadecimal, o código vai ser o mesmo. Por isso que facilita essa integração, porque é só ver aqui, ver qual é a cor da fonte, usa no CSS, pronto, vai ficar exatamente igual. Depois disso, vou colocar um botão lá. Como é que poderia ser um botão? Poderia ser um outro frame chamado botão. Eu poderia colocar um frame, ou poderia colocar um círculo, ou um quadrado, um retângulo com a bordinha assim, tanto faz. Vamos tentar colocar com um retângulo. Coloco lá o retângulo e eu vou querer escrever alguma coisa aqui dentro. Será que dá? Ó, vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó, botão. Então, botão. E agora eu quero colocar, tem alguma forma aqui, stroke é a linha, é fazer uma borda. Vamos pegar aqui uma stroke de 1 aqui, ou de 2. Vamos colocar na borda toda, ok, ó, já ficou lá, ó, bordinha. Em toda a área. Ah, o zoom também, ó. Clica com o Ctrl, segura o Ctrl e o scroll do mouse para fora e para dentro. Também pode mexer aqui, né, mas é mais complicado, então a gente é sempre bom usar os atalhos. Vou clicar aqui, eu quero o que mesmo? Quero escrever alguma coisa aqui dentro. Tem uma parte para escrever? Não, né? A posição, o layout, a aparência, e aqui, não tem. Então eu tenho que colocar, pegar aqui um T, clicar aqui e escrever alguma coisa. Vamos ver? Por exemplo, login. Certo? Ficou ali. Será que eu consigo colocar agora esse login dentro do botão, que é um quadrado, um retângulo? Ó, tentar colocar. Não, ó. Ele não vai. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele é só um elemento e não fica dentro do outro, porque esse retângulo aqui também é só uma figura. Então a gente não deveria fazer assim, ó. Então eu vou pegar esse botão, vou criar, dentro do header aqui, vou criar um outro frame, chamado botão. Não tem cor ainda? É só ver aqui, ó. Fill. Vem aqui, pega uma cor, cinza, um pouco mais. Ah, quero colocar uma cor, por exemplo, assim, uma cor um pouco mais clarinha. Enfim, né? Quero colocar aqui uma cor de laranja. Daí a gente vai decidir, né? Conforme o layout, conforme aquelas cores que a gente tiver combinado lá com os designers. Pronto. Agora, isso aqui sim é um frame e ele está aqui, ó. Eu posso chamar ele de botão. Ok. E agora o texto. Texto login. Agora eu puxo ele
Pronto, agora dá. Por quê? Porque como é um frame, é uma estrutura, como se fosse uma div, como se fosse um elemento. A gente pode chamar do que a gente quiser, né? Por exemplo, a gente poderia chamar, escrito de btn-login, para dizer que é o botão de login. E aqui o texto. Por que não ficou bem alinhado? Porque a gente não chegou a fazer o alinhamento aqui e aqui. E esse botão, por que não ficou alinhado? Também vem, coloca para cá. Quero que ele fique mais para cá. Ó, tem até uma linhazinha vermelha que determina aqui, né, onde fica o centro, ó, comparado com esse outro elemento aqui do lado, com esse texto. Então, vou botar bem para cá. Mas eu queria que esse botão ficasse com umas bordinhas, né? Não ficasse tão assim, ó. Ele está muito pontudo. Então, eu clico, seleciono ele, cadê o botão? Posso até encostar aqui, né? Não vou mais mexer no texto agora. E eu venho nessa parte aqui, ó. Corner Radius. É como se fosse Border Radius. A gente pode puxar aqui e ver em tempo real, ou colocar um valor. Por exemplo, eu vou colocar aqui 12, equivalente a 12 pixels. Pronto. Esse nome aqui, não gostei assim preto. Eu quero colocar naquela mesma cor, aquele azul. Mesma coisa. Vem aqui, no preenchimento está em preto, eu vou pegar essa cor, por exemplo, aqui. Pronto. Scroll. Ó. Não tá bom? Eu posso vir aqui no header e mudar toda essa estrutura de cores, deixar um pouco mais cinza, um pouco mais... e assim por diante. A gente vai fazendo do jeito que a gente quiser. Mas olha só, pegou ali. Aqui eu quero trocar também, então usar essa mesma cor. De novo, venho lá no preenchimento, fill, e tá aqui, ó, a cor que eu acabei de usar. Ó, pronto, seguiu aquele padrão, certo? Outra coisa que a gente quer fazer, por exemplo, colocar agora um menu aqui. Então eu venho com outro frame, não dentro do header, mas sim dentro do body. Ó, seleciono o body, clico aqui no frame e crio um menu. Posso já chamar ele de menu? Então vamos lá. Menu, ou então eu chamaria de nav, que é a navbar, a barra de navegação. Essa barra de navegação, ela é para ficar aqui embaixo, então eu só pego e arrasto para cá. Então tá aqui. Ela não tem cor ainda. Eu venho aqui em Fill, clico aqui, pego essa cor, não gostei. Pego essa aqui, não gostei, essa aqui, pode ser. E a gente pode também alterar. De novo, a gente tem essa liberdade, né, de ficar mexendo com as cores. E é muito fácil. Depois que a gente começa a mexer, a gente vai ver que é muito, muito fácil. Vamos lá, eu quero que fique bem encostadinho ali, ó. Aí é só pegar aqui o elemento, puxar, e ele vai dar um clique. Ele vai encostar lá no elemento de cima. Então ele facilita muito isso também. Vou puxar essa parte aqui, essa borda, até encostar aqui. Só que do outro lado ficou pequeno. Como é que eu posso fazer? Mesma coisa, venho até aqui, puxo, pronto. Então esse aqui é o meu menu de opções. Mas espera aí, ele está muito alto, né? Eu posso vir por aqui, ó, e arrumar, por exemplo, 48. Ficou muito pequeno? Acho que não, acho que tá bom, né? Para um menu. E agora, eu quero colocar também o texto aqui. Ei, esse botão aqui parece muito grande. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho no botão. E aqui o tamanho da fonte, como é que era mesmo? Ele está em negrito, 36, vamos botar um pouco menos, 24, 32. 24 ficou um pouco pequeno. E 32 ficou muito grande. O que a gente poderia fazer, então? Talvez botar o nosso próprio valor, 28. E vir aqui e arrumar para não ficar tão grande quanto aqui. E agora eu vou colocar então algumas opções do menu aqui, né? Então, não é dentro do header, dentro do nav, eu vou colocar esse texto aqui, vou clicar aqui dentro, ó, ficou dentro do nav, vou colocar aqui, ó, home. Então, ficou home. Vou puxar ele um pouquinho para cima. Eu já mostro ali a linhazinha, dizendo que aqui é o centro. E eu quero fazer o seguinte, eu quero copiar esse aqui e colocar mais algumas vezes. Como é que a gente faz? Se a gente clicar aqui e segurar a tecla Alt, que é aquela do lado da barra de espaço, ó, ele está me sugerindo ali uma distância. Então, ó, eu vou agora colocar aqui, ó, só que ele faz isso às vezes, ele coloca para cima, né? Então, ó, esse aqui, selecionei o Home, esse aqui é o, por exemplo, produtos, vamos dizer, nossos produtos. Ei, por que não mudou aqui? Eu mudei aqui, por que não mudou aqui o nosso texto? Tem uma diferença entre clicar aqui e copiar aqui, ó, aqui é o nome do elemento. Então, um pouquinho diferente, porque como é um texto, é o texto que está dentro do elemento. Então, quando a gente clica aqui, a gente tem que trocar o texto aqui. Então, eu vou pegar mais um, ó. Clicar aqui, ó, selecionei esse produtos. Vou segurar o Alt, vou
clonar ele para cá. E olha, ele até me diz, ó, 32 fica a mesma distância do que já tinha escolhido antes. Então pode ser. Só que se eu trocar aqui de novo, vai só trocar o nome dele. Então o que eu vou fazer? Ó, ele fica nessa ordem aqui diferente, né? Ó, agora eu botei para baixo esse aqui. Eu vou chamar ele, vou colocar aqui, ó, clicar aqui dentro para poder escrever. Ou então clica nele e vem aqui no T de novo, ó, que ele abre para escrever. Então eu vou apagar isso aqui e vou escrever, por exemplo, contato. Não precisa dar Enter, né? Senão ele vai quebrar a linha. Ó, ele não mudou para contato, porque aqui é o nome do elemento, não é o nome aqui. Então, eu teria que trocar aqui também. Contato. E por último aqui, vou só fazer mais um. Clicar aqui no contato. Alt. 32 de novo, para ficar certinho. Vou trocar aqui para sobre. E o sobre é o último, né? Não é, ó. Ele sempre faz isso, ele coloca o elemento, né, para cima ali, então a gente tem que trazer ele para baixo. E aqui de novo, trocar para sobre. Ei, mas eu quero alinhar todos aqui, ó, porque o botão tá bem bonitinho aqui e aqui. Eu quero alinhar todo esse menu aqui assim também. Então eu poderia pegar, clico em toda a navbar, não, no conteúdo, ó. E clico com Shift ou com Ctrl, ó, pego esse, Ctrl, esse. Peguei esse aqui e esse aqui, não peguei o outro. Se eu mexer aqui, ó, vou mexer esses dois. Então eu posso pegar aqui, clicar aqui e Shift, daí ele vai pegar todos. Ele vai, com o Shift, né, ele pega todos ao longo daqui até onde eu clicar, por exemplo, até contato. Se eu quiser todos, então, ou eu seleciono todos, ou então vou clicando, né, Ctrl, ou então clico aqui, Shift, entendeu? Daí eu venho, trago ele para cá, por exemplo, ó, e fica mais ou menos ali naquela distância. E agora, posso colocar algumas coisas aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar uma imagem, colocar um texto e depois fazer um rodapé. Então já vamos fazer o rodapé aqui. Clicar mais um. Vou chamar já ele de rodapé, footer. Vou colocar ele lá para baixo. E trazer ele bem lá para baixo também, do meu site. Ele tá, peguei. Já vamos botar uma cor aqui mais escura, porque não tô conseguindo enxergar direito. Então, hexadecimal, vou botar um grafite, 23, 23, 23. Vou colocar aqui para baixo. Ó, encostou. Fazer aquela mesma coisa. Puxar aqui até encostar e até encostar. Pronto. Qual a altura que ele ficou? 160. Tá bom, né? Tá bom. Se quiser fazer maior, é só aumentar, enfim, né? Outra coisa que a gente pode fazer é também pegar esse site aqui, ó, e puxar bem para cá, ó, o body. Opa, eu puxei o elemento errado. Puxei o footer, que estava selecionado. Voltando. E por que não está aparecendo? Olha só, eu peguei o footer, aumentei para 1000 e pouco e não está aparecendo, porque ele está dentro do body, então não está renderizando. Precisa aumentar o body. Quando eu aumentar agora, ó, daí sim, daí aumenta o que está dentro. Então, isso é interessante também, para a gente saber o que a gente está fazendo, né? Que não é aumentar o elemento interno, porque senão ele vai ficar sem renderizar. Tem que aumentar a tela toda, ou nesse caso o body. Então, eu vou pegar aqui, vou voltar, Ctrl Z, aumentar aqui, ó, clico no body, e ele está com 900 de altura, né, que a gente colocou. Eu vou colocar bem maior. Por que eu vou fazer isso? Porque eu posso simular o meu site inteiro, rolando lá até chegar no rodapé. Então, ó, como o rodapé está aqui dentro, eu trago ele lá para o final, ó. Puf, foi lá para o final. Posso aumentar um pouco o seu rodapé aqui, por exemplo, 180, fazer algum outro valor? Só colocar aqui, ó, 200. E, de novo, aí ficou lá embaixo, bem bonitinho. Quero colocar um texto aqui dentro desse rodapé. Mesma coisa, venho aqui no T, selecionado, e coloco aqui. Footer. Quero escolher a cor dele. Onde é que vai? Aqui. Pego aqui um cinza. Qual é aquela? F9. Não, ficou muito claro. Quero um pouco mais escuro. Então, eu venho aqui. Pronto. Não gostei dessa posição aqui. Quero mais para cá. Pego o elemento, trago para lá. Enfim, né? Então, depois que a gente começa a mexer, assim, começa a ficar super fácil. Só lembrando de, quando eu quero colocar alguma coisa dentro, fazer essas camadas aqui, né? Fazer esses frames, que é como se fosse a div. E dentro da div eu consigo mexer nos elementos. Os elementos mesmo, figuras geométricas, elas são usadas só para isso, para figuras geométricas. Se eu quero criar, por exemplo, um círculo ali. Mas, se eu quero criar uma estrutura mesmo, então sempre usar os frames. Daí fica muito bem organizado e a gente consegue mexer em cada etapa. Ó. Agora, dentro do header que eu tenho, só o header, eu tenho um botão.
eu tenho também o texto do botão, ok. Tenho o nome da empresa e tenho a logo, ok. Se eu pegar esse header aqui e puxar para outro lugar, ó, ele vai todo o elemento, tudo que tiver lá dentro, certo? E agora vamos criar algumas coisas. Por exemplo, eu vou colocar um bem-vindo aqui. E a gente poderia colocar esse bem-vindo como se fosse naquilo que eu disse do wireframe. Mas vamos escrever mesmo um texto aqui, ó. Então, dentro do body... mas dentro do body, a gente deveria ter também uma section, né? Um main, para poder fazer o quê? Poder aparecer o conteúdo da página, não ficar solto no body, né? Então, aqui dentro do body, vamos criar um novo frame, que vai se chamar como main, o bloco principal. Esse bloco principal, ele então encosta desde aqui, até aqui, e ele vai até lá embaixo, ó, até encostar no footer. Porque é assim que a gente desenvolve no HTML e CSS. Vai criar o main, ele vai encapsular toda aquela estrutura da nossa página. Ok? Pronto. Então agora, dentro do main, agora sim a gente vai começar a colocar conteúdo. Qual? Por exemplo, um texto dizendo lá: bem-vindo. Vamos botar assim: bem-vindo ao meu site. Onde vai ficar isso aqui? Está muito grande? Ah, está com tamanho 36, ó, está um pouco grande. Se não funcionar aqui, ó, clicar aqui, ficar 20, não funcionou. Por quê? Porque ainda só tá pegando 20 depois daqui, ó. Então, a partir daqui vai ficar pequenininho. Então, a gente sempre tem que lembrar que depois que eu escrevi, eu tenho que selecionar ele de novo para pegar toda a estrutura, para sair do modo de edição de texto. E daí sim, agora eu venho aqui, ó, por exemplo, 24, é como se fosse um H1, ok? Não, vou colocar 32, ok. Daí a gente vem aqui, de novo, né, tá ele selecionado, pega o elemento todo aqui e coloca aqui. Quero colocar também um texto grande aqui, tipo Loren. Dá para fazer? Dá sim. E se eu quiser colocar uma imagem aqui? Será que eu consigo pegar um retângulo e colocar assim uma imagem, por exemplo, de tamanho? Vamos dizer 320 por 320. E aqui do lado colocar um Loren, será que dá? Vamos fazer? Então, vamos colocar a imagem bem alinhadinha ali. E aqui do lado vamos colocar um texto como se fosse um Loren. Como? De novo, venho aqui, ó, retângulo. Daí eu posso dizer aqui, ó, imagem. Bem-vindo, né? É aquele texto, o H1. Pode colocar para baixo, não tem problema, né? Se não ficar por cima do outro, não tem problema. Esse colocar para cima e para baixo é mais a ordem das camadas ficando à frente, né, do outro. E agora, depois a gente vai botar uma imagem aqui. Vamos lá. E agora eu vou pegar esse texto de novo, vou clicar aqui, depois a gente arruma onde vai ficar, e vou colocar um Loren aqui. Será que eu consigo um Loren aqui? Será que eu conseguiria um Loren? Eu acredito que aqui não. Então, ou a gente abre do lado do VS Code, ou a gente vem aqui e Loren, e usa lá, né, o bom e velho Loren também. Vem aqui, por exemplo, 2 parágrafos, copia esses 2 parágrafos aqui, Ctrl C, volta lá, e cola aqui dentro. Mas ele ficou muito grande, né, pro lado, ó. Não ficou muito legal. O que eu vou fazer? Então eu vou ter que pegar, diminuir ele assim. Aqui, será que vai dar? Fica ruim, né? Então poderia pegar aqui o tamanho. Ele ficou com uma largura de 7 mil e pouco, né? Vou colocar aqui como 200, vamos dizer. Ó, ficou, ó. O texto só que ficou muito lá para baixo. Então agora eu posso vir aqui e arrumar assim mais ou menos onde eu quero. Mais ou menos naquela linha, né? Enfim, né? A gente pode arrumar esse texto, ó, para ficar ali bem alinhadinho, bem bonito. Posso colocar o texto, ele tá todo em negrito. Vou mexer aqui, ó. Não quero bold, eu quero regular, que é o normal. Quero um pouco menor também, por exemplo, 24. Ok. Quero também que ele não fique aqui, ó. Ah, centralizado. Não, eu queria justificado. Não tem aqui? Tem mais aqui, ó. Então a gente clica aqui, tem mais opções, e aqui, ó, justificado. Então, ficou bem bonitinho também. Ok? Vamos ver essa questão da imagem ali. Só tirar esse finalzinho aqui para não... Pronto, só para ficar um pouco mais bonitinho ali. Mas não ficou o espaço ali. A gente pode dar um espaço manualmente mesmo. Por quê? Porque aqui é só o protótipo. A gente só está fazendo para mostrar para o usuário, né, para o cliente. Então não precisa ser com a tag, com tudo certinho, criar dois elementos separados. Ok? Vou fazer outras coisas aqui. Posso colocar, por exemplo, ó, a imagem, Loren, aqui a gente poderia chamar de parágrafo, né? Essa imagem aqui,
vou Ctrl C, Ctrl V nela. Vou pegar aqui e trazer aqui para baixo. Ó, pode ver que ele fica na mesma direção também dessa, ele fica sugerindo. Se eu quiser mais uma, Alt, ó, faço aqui, ó, Alt, vamos botar 100 aqui de largura, 102, Alt, e vou colocar mais um ainda, 102, olha, ficou bem legal. Mas vocês estão vendo que esse pedaço aqui está um pouco menor que esse. Então eu poderia selecionar as 3 imagens, mas não aquela lá de cima, ó. Poderia chamar de outra coisa aqui. Essa imagem eu vou levar para cima, para não misturar. E aqui, essa e essa, eu vou chamar de outra coisa, por exemplo, de plano. Como se fossem os planos, né, com os valores. Plano 1, plano 2 e plano 3. Olha como ela fica na ordem diferente. Ó. A 1 foi lá para o final. Isso que é uma coisa que é um pouco mais... Se a gente quiser ter mais cuidado, né, a gente tem que cuidar muito. Porque o plano 2, ó, na verdade ficou lá. O 1, né, ficou. Ó, o 2 ficou no meio, ok. Mas eu quero colocar eles tudo no centro ali, bem bonitinho. Então, pego aqui, seleciono os 3, Shift, né, vai pegar os 3, e vou agrupar. Clico com direito e Group, ou Ctrl G. Agora formou um grupo 1, que eu poderia dizer ali que são os planos. E desse grupo aqui, eu posso colocar onde agora? No centro. Daí, então, ele fica mais para lá e para cá, ó. Fica aqui, pronto. E assim por diante. Então, eu vou colocar agora então uma imagem aqui. Vamos ver? Vou pegar uma imagem aqui qualquer. Vou usar aqui o Pixabay. Vou pegar uma imagem. Não, por exemplo, essa do cachorro, pode ser. Do gatinho. Ó, essa aqui tá legal, né? Então, vou pegar essa aqui, abrindo uma nova... Opa, uma nova janela, tudo bem. Vou baixar ela. Isso aqui dá para fazer direto aqui. Copiar imagem. E vir aqui. E clicar na imagem. Aqui, né? Às vezes não pega, porque como ela está por trás da outra, a gente clica assim, ó, e não vai. Daí, a gente tem que pegar por aqui, né? Isso é uma coisa que tem que ter um pouco de cuidado. Se eu colar aqui dentro, vamos ver, permitir, ó, colou, não precisei fazer mais nada. Olha que fácil, eu não preciso baixar a imagem, não preciso copiar o link, nada, nada, nada. Eu simplesmente fiz o quê? Eu peguei a imagem ali, copiei, cliquei com direito, copiar, e colei aqui dentro. Pronto, ela já ficou ali dentro, né? Só pra gente ver que a gente pode colocar, né? Mais e mais imagens aqui. Vamos colocar aqui também, ó, pronto, né? Se eu pegar outra, vai dar certo, ok? Só para você saber. Então, vamos de novo aqui. Vamos voltar lá para a página principal. Vamos pegar, então, esse cachorro. Vamos pegar o gatinho. E vamos pegar um outro que seja mais ou menos semelhante. Algum outro bicho. Um outro bicho. Ó, uma raposa. Legal, né? Mama negra. Raposa aqui, então. What the fuck say? Din, 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 din. Ó, pegar o cachorro, copiar, vem aqui, cliquei na primeira e colei, beleza. Cliquei na segunda, ó, cliquei com direito, copiar, selecionado a segunda, colou. E clicou com aqui, copiou e colou também. Então, é isso, né? É muito simples de fazer as coisas que a gente precisa, né, com o Figma. E depois, se a gente quiser copiar, por exemplo, ó, quero copiar essa página toda aqui. Então eu clico aqui, Ctrl C, Ctrl V, pronto, ó. Eu copiei a página exatamente igual, inteira. E eu posso fazer o quê? Mudar o nome dela aqui, por exemplo, para produto. Ei, em vez de chamar de bar, então, acho que faz mais sentido a gente chamar de home, né? Ó, ele sempre muda de lugar aqui. Aqui que é o home. Aqui que é o produto. Né? Então, a gente vai chamar de body e vai ser a página inteira, a página home. E aqui é a página de produto. Ei, produtos não são bem assim, então a gente poderia abrir aqui e tirar esses aqui. Onde é que estão mesmo? Dentro do main. Dentro dos planos. E a gente apaga aqui os planos, muda essa imagem daqui também, né? Poderia pegar esse texto, onde é que está o texto, e trazer para cá. E aqui a gente vem no bem-vindo e vai trocar aqui para produtos. Só para a gente ver se está funcionando.
E agora, como que a gente faz essa ligação aqui? Tem outras formas de fazer, né, que a gente pode pegar de uma para outra, mas isso aí então deixar para uma outra etapa, porque daí é um pouquinho mais avançado, mas daí a gente consegue usar esse recurso aqui, ó, de apresentar ou um preview, tá? Mas também a gente consegue fazer fácil aqui, pegar esse produto aqui, talvez levar um pouquinho mais para cá, e usar esses recursos de quando clicar nesse, né, em algum link, alguma coisa, a gente pode clicar nesses links aqui e ele vai levar para lá. Mas aí, como eu disse, é um pouquinho mais avançado, né? O que a gente está vendo por enquanto é só o layout básico. O que eu vou fazer agora? Vamos olhar esse protótipo como é que fica. Vou clicar ali no protótipo. Deixa eu voltar aqui, ó. Cliquei nesse botão aqui em cima, ó. Apresentar. Olha só. Logo, nome da empresa, login, os botões, se a gente tivesse colocado alguma coisa quando passava o mouse, pode ser também. Bem-vindo ao site, e o texto, as imagens e o footer. Ou seja, tudo pronto já para mostrar para o cliente. Muito, muito fácil, né? Outra coisa que a gente pode fazer também é compartilhar. A gente clicar aqui nesse botão azul, Share, e ele vai dizer assim, ó, como que é compartilhar? Bom, eu posso criar um link, posso publicar, colocar ele no ar, né, para publicar, posso convidar pessoas, qualquer pessoa no time. Então, posso pegar, por exemplo, esse aqui é o de desenvolvimento, esse aqui é só de protótipo, esse aqui é para publicar. Vamos ver esse aqui, Dev Link, vou clicar nele, ó, copiado. Ou aqui, ó, copiar esse arquivo, compartilhar esse arquivo, copiado. E agora, eu vou criar agora, abrir aqui uma aba anônima, ou seja, não estou logado lá, né? E eu vou colar esse link ali. Será que vai funcionar? Ó, ele está dizendo que tem que logar aqui, ó. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, qualquer pessoa no time, apenas quem for convidado. Então eu posso trocar aqui também, ó, para qualquer pessoa. Então quando eu for fazer vamos voltar, ó, eu vou compartilhar, eu tenho que trocar aqui, ó, de apenas quem for convidado para anyone, qualquer pessoa. É igual um documento do Google Drive. A gente tem que dar acesso, né, para todo mundo que tiver o link. Então a gente clica aqui, anyone. Não, pode view, só visualizar? Não, também pode editar. Se eu quiser deixar as pessoas editar, eu clico aqui e mando o link para eles. Não, só visualizar. Eu não vou mandar para o meu cliente, não quero que ele mude nada. Se fosse editar, eu também poderia colocar uma senha, né, obrigatória. E clico aqui em salvar, ó, agora, copiado o link. O que eu vou fazer? Venho aqui nesse anônimo. Pronto, tá ali. Se naquele outro formato, sem qualquer pessoa, sem ser qualquer pessoa, ele pediria acesso. Então, se eu tiver o link e tentar entrar, eu vou fazer login, vai entrar na minha conta, só que daí vai dizer assim, o Marney entrou na tua conta, no teu projeto e quer, né, tá pedindo acesso. Daí a gente vai ter que ir lá na outra conta e permitir acesso, entende? Então, por isso que é importante, quando vai compartilhar, trocar aqui para anyone. Ó, qualquer pessoa pode ver, pronto. Daí quero mandar meus projetos lá, fiz um projeto, quero mandar o trabalho da faculdade, trabalho da escola, eu vou compartilhar com os colegas. Então, qualquer pessoa com o link pode visualizar, beleza? Como é que ele vai visualizar? Assim, do mesmo jeito, ó. Site da web, as camadas, tudo certinho, ó. Página home, tudo. Consegue ver os detalhes? Vamos ver. Vamos verificar assim, ó. No header, o botão. Consegue só se logar. Se não logar, ele não consegue ter acesso aqui às propriedades. Ele, ó, não tem acesso. Mas já é interessante, né? Pelo menos para a gente visualizar. E daí, se quiser ver como é que são as cores e realmente clicar aqui nos ícones, né, nos elementos, aí tem que fazer login aqui numa conta, certo? Bom, então basicamente é isso de Figma, de estrutura básica mesmo, para que ele serve e como usar. E a gente também pode exportar ele, poderia exportar como PNG, como uma imagem, ou então como um PDF, para mandar, né, para algum lugar assim como PDF, não precisa nem abrir na web, manda em anexo no e-mail e assim por diante, ok? Então tem essas possibilidades aqui, certo? Então, espero que tenham gostado, que tenham entendido e até a próxima. Um abraço.